believe in God the Father, Almighty maker of heaven and maker of earth, and in Jesus Christ, His only begotten Son of Lord. He was conceived by the Holy Spirit, born of the Virgin Mary, suffered under Pontius Pilate. He was crucified and dead and buried. And I believe what I believe, it's what makes me who I am. No, I did not make it, no, it is making me. It is the very truth of God, not the invention of any man. I believe that He who suffered was crucified, buried, and dead. He descended into hell, and on the third day He rose again. He ascended into heaven, where He sits at God's mighty right hand. I believe that He's returning to judge the quick and the dead and the sons of men. And I believe what I believe, it's what makes me who I am. But I did not make it, no, it is making me. It is the very truth of God, not the invention of any man. Que gostoso a gente poder celebrar juntos aqui na comunidade a festa mais importante do calendário cristão, a Páscoa. Páscoa que, junto aos judeus no Antigo Testamento, era celebrada como uma lembrança da libertação do povo de Israel das garras do faraó do Egito. Depois, no Novo Testamento, a Páscoa passou a ser celebrada pelos cristãos como a libertação da escravidão do pecado e também da superação da própria morte. Na Páscoa nós lembramos a morte e a ressurreição do nosso querido e amado Jesus de Nazaré, o homem mais extraordinário do mundo. Enquanto muita gente insiste em olhar para Jesus considerando apenas a sua humanidade, destacando a sua singularidade como líder, como articulador, a sua capacidade de autocontrole, a sua reflexão, a sua linha de pensamento filosófica, nós aqui temos destacado nessa série a sua singularidade como Deus encarnado e as implicações disso para as nossas vidas. Como homem, Jesus de Nazaré é, sem dúvida nenhuma, alguém singular, alguém diferente, alguém que gera impacto, que inspira, mas como Deus, Ele é de fato extraordinário. Para estudarmos esse lado extraordinário de Jesus, nós temos olhado para os três principais ofícios de Cristo que têm sido destacados pelos mais variados teólogos da igreja cristã. Esses ofícios de Cristo chamam-se de manus triplex, e são os ofícios de profeta, ofício de sacerdote e de rei. Jesus é, sem dúvida nenhuma, quando olhamos para as Escrituras, o nosso grande profeta, o nosso grande sacerdote e o nosso grande rei. Semana passada nós vimos o ofício de Jesus como profeta e hoje nós vamos conversar sobre o ofício de Jesus como sacerdote, algo muito importante, conectado com a mensagem da Páscoa que nós estamos celebrando nesta noite. O que é um sacerdote? Para a gente se inteirar um pouquinho a respeito desse termo, no Antigo Testamento, sacerdote é uma palavra que vem do termo hebraico kohen ou kahen, e as suas variações chegam a cerca de 780 vezes só no Antigo Testamento. Alguns teólogos diminuem um pouco esse número e chegam a 775 vezes. O fato é
que é uma palavra com muitas ocorrências, uma palavra muito importante no Antigo Testamento bíblico. E essas palavras significam literalmente aquele que realiza rituais religiosos para Deus em favor dos outros. O sacerdote tem um trabalho na mão contrária do trabalho do profeta. O profeta é aquele que fala em nome de Deus para o povo. Já o sacerdote é aquele que faz os serviços religiosos em nome do povo, intercedendo pelo povo diante do próprio Deus. No Novo Testamento, as palavras mais importantes são cerca de 3 ou 4. A principal é irios. Essa palavra e as suas variações podem ser encontradas cerca de 165 vezes e significa literalmente aquele que foi separado para realizar somente as funções sagradas. Jesus de Nazaré não veio com nenhuma outra função, com nenhuma outra responsabilidade, a não ser servir a nós, povo de Deus, como aquele que foi separado para esse ofício, como alguém santo, que não se ocupava com coisas banais, que não se ocupava com coisas que não eram importantes. Algumas informações sobre o ofício do sacerdote, para a gente poder entender, de fato, o peso do que a gente celebra na Páscoa de Jesus. Esse ofício do sacerdote é anterior ao estabelecimento de Israel. Aqueles que já são cristãos há um bom tempo, já estudaram bastante a respeito da família dos levitas e como surgiram os sacerdotes dentro de Israel, precisam se lembrar nesse momento de que esse ofício sacerdotal é muito antigo ao estabelecimento de Israel. Por sinal, uma das profissões mais antigas da humanidade, ao lado do agricultor, por exemplo. Gênesis capítulo 4, logo no começo da Bíblia, versículos 3 e 4, nos mostram Caim e Abel, filhos de Adão e Eva, ofertando a Deus parte daquilo que receberam das mãos dele. Eles não são oficiais sacerdotes, mas estão apresentando um movimento sacerdotal, uma função sacerdotal. Em Gênesis capítulo 8, a gente também tem Noé, logo depois daquele episódio que a gente conhece muito bem do dilúvio, preparando um altar e oferecendo gratidão a Deus pela preservação da vida dele e de toda a família, um exercício sacerdotal. Mas é exatamente em Gênesis 14 que aparece pela primeira vez esse ofício sacerdotal de maneira oficial, como algo consagrado e estabelecido devidamente. Percebam esse texto comigo. Então Melquisedeque, rei de Salém e sacerdote do Deus Altíssimo, trouxe pão e vinho e abençoou Abrão, dizendo: bendito seja Abrão pelo Deus Altíssimo, que entregou seus inimigos em suas mãos. E Abrão lhe deu o dízimo de tudo. O que nós temos é o pai da família de Israel, Abraão, no meio de uma grande batalha, derrotando os seus inimigos e logo depois dessa conquista maravilhosa, chegando até o sacerdote e apresentando algumas ofertas de gratidão a Deus, oferecendo o dízimo a Deus, dizendo: nós só podemos agradecer ao Senhor, dizendo que foi Ele. A causa de nós não sermos consumidos é Ele. A causa da nossa vitória, a causa da nossa saúde, a causa da nossa vida é a existência e a intercessão do nosso Deus por nós. Isso tudo é feito diante do primeiro sacerdote de ofício mencionado nas Escrituras. O seu nome é Melquisedeque, um homem que acumulava duas funções, a função de rei e a função de sacerdote. Andando um pouquinho mais, o ofício de sacerdote foi instituído em Israel, o povo de Deus, no tempo de Moisés. No tempo de Moisés. Êxodo capítulo 28, versos 1 e 2, dizem o seguinte: chame seu irmão Arão e separe-o dentre os israelitas como alguém diferente, como alguém que trabalharia em função do próprio povo, para o próprio povo. Chame-o também os seus filhos Nadab e Abiú, Eleazar
e Itamar, para que me sirvam como sacerdotes. Para o seu irmão Arão, faça vestes sagradas que lhe conferiam dignidade e honra. Esse é o texto da instituição dos sacerdotes dentro de Israel. Como Nadab e Abiú morreram rapidamente, Eleazar e Itamar passaram a serem os portadores da genealogia que trazia sempre novos sacerdotes para dentro do povo de Israel. A terceira informação sobre o ofício do sacerdote é que a sua função básica era cuidar dos sacrifícios. Cuidar dos sacrifícios. Veja Levítico 22:18. Diga o seguinte a Arão, o sumo sacerdote, e a seus filhos e a todos os israelitas: se algum de vocês apresentar uma oferta como holocausto ao Senhor, apresentará um macho sem defeito, um boi, um carneiro ou um bode, a fim de que seja aceito em seu favor. Nós já vimos isso em muitos filmes, em muitos documentários, os sacrifícios que eram feitos pelo povo de Israel, buscando a expiação dos pecados, buscando o perdão dos pecados. E muitos de nós envolvidos por essa cultura contemporânea, do cuidado dos animais, a gente não entende tanta maldade, tanta opressão para cima dos bichinhos. Isso tem uma explicação muito lógica. A explicação dentro do povo de Israel era a consciência de que os nossos pecados eram uma coisa muito séria diante de Deus. Tão séria que cada um dos nossos pecados deveria ser punido por morte. Pois o nosso Deus é um Deus santo, o nosso Deus é um Deus justo, e Ele não pode coabitar com a gente vendo a nossa falta de santidade, vendo as nossas transgressões, vendo as nossas omissões, vendo as nossas maldades, as nossas palavras horríveis, aquilo que a gente anda fazendo de mal para as pessoas ao nosso redor. A consciência de que por trás do pecado há sempre a necessidade do juízo e da morte ser estabelecida, é que traz à tona a necessidade de que alguém morra. Ou são os animais, ou somos nós. Ou são os bodes, ou são as ovelhas, ou são os cordeiros, ou somos nós. Esse ofício de sacerdote era também liderado pelo sumo sacerdote, que dentre a família sacerdotal era o maior de todos, aquele que tinha uma responsabilidade mais ligada a essa área do sacrifício dentro do lugar sagrado, no tabernáculo ou no templo. Outros sacerdotes trabalhavam no meio do povo de Israel, desempenhando também outras funções, como a função de guarda, como a função de porteiro, como a função de músico. Outras funções eram dadas aos levitas, mas o sumo sacerdote, esse se concentrava no exercício do sacrifício em favor do povo que precisava de perdão. Para que você enxergue melhor um pouquinho o trabalho desse sacerdote, aí está uma imagem muito interessante, imagem do tabernáculo, do interior do tabernáculo, que era aquela tenda que acompanhava o povo de Israel na sua peregrinação desde o Egito até a Terra Santa. Tabernáculo esse que inspirou também o interior do templo de Jerusalém, que foi construído por Davi e concluído por Salomão. Você tem no espaço maior, à sua direita, o lugar chamado de lugar santo. Esse lugar era iluminado por um castiçal com 7 velas. Alguns teólogos acreditam que esse castiçal de 7 velas apontava para os 7 dias da criação, e logo a consciência de que todo o universo estava presente diante do Deus Criador. Acima dos castiçais, uma mesa com alguns pães, os chamados pães da proposição, que eram oferendas do povo diante de Deus. Há um texto no Antigo Testamento muito interessante que diz que a gente não deve se achegar ao Senhor de mãos vazias.
Porque o nosso Deus é tão grandioso, Ele é tão bondoso, Ele é tão generoso, Ele tem cuidado tanto da nossa vida, que o mínimo que a gente pode fazer é aparecer diante dEle com o nosso reconhecimento, com as nossas expressões de gratidão. Uma maneira de dizer: nós reconhecemos que o Senhor tem cuidado e tem cuidado muito bem da nossa vida. Na frente do sacerdote, uma mesa chamada a mesa do incenso, o incensário, lugar onde o sacerdote fazia algumas orações e intercedia pelo povo, mencionando os assuntos mais diversos. E esse incenso que subia simbolizava as orações que chegavam até o Senhor, os pedidos em nome do povo. Na frente do incensário, um véu muito grosso, muito espesso, que separava todos os demais sacerdotes que entravam no espaço santo do chamado lugar santíssimo, o Santo dos Santos. Nesse lugar havia a Arca da Aliança, que simbolizava a presença máxima de Deus. E nenhum sacerdote entrava ali, a não ser o sumo sacerdote, uma vez ao ano, para apresentar uma oferta, pedindo perdão dos pecados de todo o povo, de todos os sacerdotes e dele mesmo. Uma vez ao ano, presença de Deus, separada dos homens pecadores por um espesso véu, a fim de que a presença santa e justa de Deus não consumisse o povo de Deus injusto e repleto de pecado. Mas o que isso tem a ver com Jesus? O que esse trabalho, esse ofício de sacerdote tem a ver com aquele que a gente adora todos os domingos aqui na comunidade? O ofício de sacerdote de Jesus foi profetizado pelo grande rei Davi, conhecido por todo Israel. Salmo 104 é um salmo messiânico, onde há essa profecia, diz o seguinte: o Senhor jurou e não voltará atrás. Você é sacerdote para sempre, segundo a ordem de Melquisedeque. Alguns judeus criticavam o fato de Jesus reclamar para si a função e o ofício de sacerdote, porque ele não fazia parte da tribo de Levi, dos levitas. Mas o texto de Hebreus, capítulo 7, resgata o Salmo 110 e a profecia que diz que o Messias não seria um descendente de Levi, mas um descendente de Melquisedeque. O Senhor está à sua direita para protegê-lo. Esmagará muitos reis no dia da sua ira, e ele será vitorioso. Vitória essa que nós vimos, testificamos e celebramos todos os domingos, a vitória sobre a morte, a vitória de Jesus. O ofício de sacerdote de Jesus também foi reconhecido pelos seus seguidores. O autor de Hebreus, no capítulo 2, versos 16 e 17, diz o seguinte: o Filho Jesus não veio para ajudar os anjos, as hostes celestiais, os seres espirituais, mas sim os descendentes de Abraão, daqueles que fazem parte do povo de Deus. Ele veio como sacerdote para cuidar da gente. Ele veio para cuidar daqueles que fazem parte do povo do Senhor. Para isso era necessário que ele se tornasse semelhante a seus irmãos, de modo que pudesse ser sumo sacerdote e realizar o sacrifício que remove os pecados. Há um outro texto bíblico de Hebreus que diz algo muito interessante. O sangue dos bodes não tinha o poder de perdoar os pecados da humanidade. O sangue
dos cordeiros, das ovelhas, das rolinhas, não tinham o poder de perdoar os pecados, mas eles apontavam para o sangue daquele que seria derramado e que tinha, assim, condições de perdoar a toda a humanidade. Jesus de Nazaré, o Deus encarnado, o homem totalmente limpo de pecado e que por isso mesmo pôde trazer sobre si os pecados de toda a humanidade e morrer por nós na cruz do Calvário. O ofício de sacerdote de Jesus também foi evidenciado em sua oração sacerdotal. Da mesma oração como os sacerdotes, da mesma forma como aqueles sacerdotes lá no tabernáculo, no templo, paravam para orar e acender incensos, para que os pedidos do povo chegassem até Deus. Ele também ora, intercedendo por Ele mesmo, intercedendo por nós e intercedendo por aqueles que eram os seus discípulos e que estavam vivendo os momentos conturbados da sua morte. João 17 é o texto dessa oração sacerdotal, e uma parte dessa oração diz assim: minha oração não é por este mundo, mas por aqueles que me deste, pois eles pertencem a ti. Agora deixo este mundo e eles ficam aqui, mas eu vou para a tua presença. Agora protege-os com o teu poder, com o poder do teu nome. E a última afirmação importante é que esse ofício de sacerdote de Jesus foi concretizado no momento da sua morte. Exatamente no momento que deu origem à celebração de hoje, a Páscoa dos cristãos. Veja a narrativa de Mateus capítulo 27, de 50 a 52. Então Jesus clamou em alta voz novamente e entregou o seu espírito, entregando o dom da vida a Deus e beijando a própria morte. Naquele momento, a cortina do santuário, aquela cortina azul, espessa, que separava os homens e os sacerdotes da presença máxima do Senhor, simbolizada naquela arca, se rasgou em duas partes. E o mais curioso de tudo é que essa cortina foi rasgada de cima até embaixo. Não como algo que acontece a partir de um movimento humano de baixo para cima, mas como algo que acontece da parte de Deus. É o Senhor entrando na história, sacrificando o seu próprio Filho na cruz e abrindo dessa forma a porta para que o Espírito de Deus invadisse toda a terra e não habitasse mais em tabernáculos e em templos, mas no coração de todo aquele que ama e que crê em Jesus, o Filho de Deus, o sacerdote amado, que ressuscitou ao terceiro dia. A terra estremeceu, rochas se partiram e sepulturas se abrindo, tamanho o impacto extraordinário que aconteceu no momento da morte de Jesus. Hebreus capítulo 4. É o texto bíblico que nos conta a respeito de algumas implicações sensacionais e extraordinárias desse sacerdócio de Jesus para a vida da gente. E eu quero, juntamente com você, ser surpreendido pela leitura desse texto. Acompanhe comigo. Visto, portanto, que temos um grande sumo sacerdote que entrou no céu, Jesus, o Filho de Deus, apeguemo-nos firmemente àquilo em que cremos. Nosso sumo sacerdote entende as nossas fraquezas, pois enfrentou as mesmas tentações que nós, mas nunca pecou. Assim, aproximemo-nos com toda a confiança do trono da graça, onde receberemos misericórdia e encontraremos graça para nos ajudar quando for preciso. Só isso, 3 versículos.
para a nossa reflexão de hoje. A singularidade de Jesus como sacerdote está primeiramente no fato de que ele é incomparavelmente superior a qualquer outro sacerdote humano, infinitamente maior, infinitamente superior. O versículo 14 diz: visto, portanto, que temos não apenas um sacerdote, não apenas um sumo sacerdote, mas um grande sumo sacerdote. Alguém que se diferencia de todos os religiosos, alguém que se diferencia de todo o povo, de toda a humanidade, em quem os nossos olhos devem estar fixos. O trabalho de todos os outros sacerdotes que passaram pela face da terra era uma mera sombra daquilo que deveria ser feito pelo Cristo. Eles não possuíam poder neles mesmos. Eles não possuíam dignidade neles mesmos. A dignidade deles era-lhes atribuída. Já o trabalho de Jesus como sacerdote é completamente diferente. Jesus é o próprio Filho de Deus, a sua essência é divina, ele não se confunde com os demais seres humanos, porque ele é extraordinário, ele é Filho de Deus sem pecado, foi tentado sim, como todos nós, mas sem pecado algum continuou o seu caminho. Ele é o Filho de Deus cujo nome foi colocado acima de todo nome que existe debaixo dos céus. O texto de Atos capítulo 4 nos conta uma história para a gente perceber a grandiosidade desse sumo sacerdote, que até mesmo depois da sua morte e ressurreição continuou fazendo milagres através dos seus discípulos. Pedro, em nome de Jesus, estendeu as suas mãos sobre um aleijado e ele foi curado, não pelo poder de Pedro, mas pelo nome de Jesus Cristo, o Nazareno, a quem os senhores crucificaram, mas a quem Deus ressuscitou dos mortos. Ele conclui essa apresentação aos líderes judaicos dizendo o seguinte: não há salvação em nenhum outro, não há nenhum outro nome debaixo do céu, em toda a humanidade, por meio do qual devamos ser salvos. Renato, qual a implicação disso para a gente? A implicação é que nós não devemos procurar salvação e socorro em nenhuma outra pessoa, em nenhuma outra pessoa humana, em nenhum outro pastor, em nenhuma outra pastora, em nenhum outro padre, bispo, apóstolo, em nenhum outro religioso. Por quê? Porque todos nós somos seres humanos, com dignidade atribuída, sem poder em nós mesmos, mas infelizmente quando a gente enfrenta alguma luta muito terrível, a gente começa a ser tentado a procurar uma alternativa e um atalho para as bênçãos que a gente deseja tanto, não é verdade? Às vezes o tempo do socorro vai demorando aos nossos olhos humanos, frequentando uma comunidade como essa, e a gente logo começa a pensar assim: e se eu procurar uma outra igreja? De repente uma igreja com um pastor que tem uma oração mais forte que a oração do Túlio. Que oração do Túlio? Puxa. Né? Alguém com uma oração mais forte que a oração do Lucas, do Renato. Puxa, esses sujeitos aí estão orando, não acontece nada comigo. Talvez naquele lugar que tem uma outra pastora, que tem um bispo, que tem um apóstolo, alguém que aparece na televisão, talvez ali as coisas aconteçam. Ei, do que a gente está conversando? Quem é o nosso grande sumo sacerdote? Todos nós apenas clamamos ao Senhor, mas a resposta certa vem dos lábios daquele que tem todo o poder e é superior ao nome
de todos os outros homens. Alguns de nós somos tentados também, em meio às crises, a procurarmos socorro em seres angelicais, em outros espíritos. Você já ouviu falar? Em tal lugar, um espírito bom, nobre, diferente, tem feito curas, tem promovido prosperidade, tem cuidado da vida de muita gente. Ei, quem é o seu sumo sacerdote? O que mais importa para você é receber a bênção que você quer ou receber o que lhe importa receber das mãos daquele que é o único Deus sobre a face da terra e que tem cuidado da vida da gente com muito zelo e com muito carinho. Outros dentre nós não procuram homens, nem seres angelicais, mas acabam depositando a sua confiança em alguns objetos. Ah, se eu colocar uma Bíblia aberta na porta da minha casa, aí talvez eu afugente alguns espíritos malignos que estão atrapalhando algumas coisas. Já ouviu algo a respeito disso? Já viu gente que compra elefantinho e coloca o elefantinho com o bumbum virado para a porta, porque dizem por aí que isso oferece prosperidade? Ou então, se eu jogar arroz sobre a cabeça das pessoas, ou então, se eu arrumar a disposição dos meus móveis dentro de casa, de tal forma a alinhar as energias, talvez isso proporcione a bênção que eu espero, o benefício que eu aguardo do Senhor. Que bobagem! Nada disso é capaz de nos fortalecer e de nos abençoar, pois o grande sumo sacerdote, o único que tem poder sobre os céus e a terra e que tem condições de cuidar de nós, é Jesus de Nazaré, aquele que mostrou o seu poder ao longo de toda a sua vida e principalmente depois da sua morte, ressuscitando ao terceiro dia. Em segundo lugar, a singularidade de Jesus como sacerdote está no fato de que ele está estrategicamente posicionado à destra, à direita do Pai, para interceder por nós. Olha que interessante o versículo 14. Visto, portanto, que temos um grande sumo sacerdote, não apenas sacerdote, não apenas sumo sacerdote, mas grande sumo sacerdote, que adentrou os céus. O sacerdote, uma vez por ano, entrava no lugar chamado Santo dos Santos. Mas Jesus, depois da sua morte, ressurreição e ascensão, adentrou o céu e se assentou à destra do Pai para interceder por nós. Só há um lugar à destra do Pai. A quem você deseja como mediador? A quem você deseja ter e com quem você deseja contar na hora da sua angústia, na hora dos seus problemas, na hora da sua aflição? Eu quero contar com aquele que está sentado à destra do Deus Pai Todo-Poderoso, o grande sumo sacerdote que entrou nos céus. Romanos 8:33, falando a respeito do assunto, diz assim: pois Cristo Jesus morreu e ressuscitou e está agora sentado no lugar de honra, à direita de Deus, intercedendo por nós. Com quem você quer contar? De quem você aguarda bênção? De quem você aguarda favor? A notícia que Romanos 8 nos oferece é maravilhosa. É a notícia de que o Deus Pai e o Deus Espírito Santo, o Deus Filho, estão conspirando na eternidade por cada um de nós. Conspirando pelo nosso bem. Você já pensou nisso? Você está aí sofrendo dentro da sua casa, enfrentando problemas diversos na criação dos seus filhos, sem encontrar um caminho para seguir.
sem um norte, sem uma luz, no escuro, chorando. E aí você vem para uma celebração de Páscoa como essa, e o que você percebe é que, embora você não consiga enxergar isso, Deus está conspirando em seu favor na eternidade. Você tem sofrido problemas financeiros, sofrido para arcar com os seus compromissos, para pagar aqueles que precisam receber de você, e você tem a sensação de que Deus está ocupado com um monte de coisa, menos com você. E o que você descobre numa celebração de Páscoa como essa é que o Deus Pai e o Deus Filho estão conspirando a seu favor, para que você consiga crescer nesse momento, para que você consiga ser íntegro nesse momento, e para que no tempo certo você consiga resolver os problemas que você precisa resolver. O seu problema de casamento te arrebentando, problemas de amizade com outras pessoas, ansiedade dentro do coração, estresse e uma série de outros desarranjos físicos no nosso próprio corpo, e de repente a gente descobre numa celebração de Páscoa como essa, que o nosso Deus está sentado no trono e o Filho dele à sua destra, conspirando os dois ao nosso favor. Leve essa mensagem para o seu coração nesta noite de Páscoa. A singularidade de Jesus como sacerdote também está no fato de que ele entende como ninguém as nossas fraquezas e se compadece delas. Que notícia maravilhosa! O versículo 15 diz: nosso sumo sacerdote, Jesus, entende as nossas fraquezas, pois ele enfrentou as mesmas tentações que a gente, mas nunca pecou. Você já teve aquela sensação horrível? Ou você já chegou à conclusão terrível de que você não tem sido a pessoa que você deveria ser? Você não tem sido o marido que você deveria ser. Você não tem sido a esposa que você deveria ser. Você não tem sido o amigo ou amiga que você deveria ser. Você não tem sido o profissional que você deveria ser. Você já teve essa sensação horrível de não estar correspondendo às expectativas nem das pessoas ao seu redor e nem às expectativas do próprio Deus? Pois nessa noite de Páscoa, a boa notícia é que nós contamos com um sacerdote que entende isso, que sabe muito bem o que nós enfrentamos, porque ele colocou os pés na terra, ele caminhou ao nosso redor, ele sabe o que é ser alvo de uma tentação, ele sabe o quanto é duro e penoso para um ser humano dizer não para aquilo que precisa ser rejeitado, como ele sabe. E quando a gente cai, e quando a gente peca, e quando a gente não corresponde, ele olha para a gente e nos entende. E nos entende, porque ele sofreu as mesmas tentações. 2 Coríntios 12, de 8 a 10, é um texto que foi escrito pelo apóstolo Paulo, que disse o seguinte: em 3 ocasiões, supliquei ao Senhor que removesse de mim um tal de espinho na carne, que a gente não sabe se é problema ou se é fraqueza. Mas ele disse: a minha graça é tudo de que você precisa. Meu poder opera melhor na fraqueza. Por isso aceito com prazer fraquezas e insultos, privações, perseguições e aflições que sofro por Cristo, pois quando sou fraco, então é que sou forte. Lendo esse texto, mais uma vez essa semana eu me surpreendi com essa expressão: meu poder opera melhor na fraqueza.
quando a gente entra em contato com as nossas mazelas, quando a gente entra em contato com o pior da gente mesmo, quando a gente descobre algo sobre a nossa identidade, sobre os nossos impulsos, sobre a nossa natureza, que a gente não tem coragem de contar para a pessoa que a gente mais ama, a gente ocupa um ambiente, um espaço altamente favorável para Deus operar na nossa vida. Eu não tenho dificuldade com pessoas que reconhecem os seus erros. Eu tenho muito receio e dificuldade com pessoas que não enxergam as suas fraquezas, que não enxergam as suas limitações, pois essas pessoas estão fora desse raio de ação sensacional de Deus, que realiza uma obra que a Bíblia chama de operação. O meu poder opera melhor na fraqueza. Qual a fraqueza que você traz para esta celebração de Páscoa, nessa noite de domingo? Qual o pecado que mais te envergonha diante de Deus pelas recorrentes caídas, pelas recorrentes batidas de cabeça na parede? Lembre-se nessa noite de que o poder de Deus opera melhor na fraqueza. Em quarto e último lugar, a singularidade de Jesus como sacerdote está no fato de que ele possui todos os recursos necessários para nos ajudar quando isso for preciso. Todos os recursos, tudo o que você precisa e eu preciso para a minha vida, para as nossas famílias, está nas mãos de Jesus. Versículo 16 diz: se Jesus é o nosso grande sumo sacerdote, aproximemo-nos então com toda a confiança do trono da graça, onde receberemos misericórdia e encontraremos graça para nos ajudar quando for preciso. Esse texto é muito curioso, porque aqueles que conhecem um pouquinho das Escrituras lembram-se que o trono é o lugar do Deus Pai que vai julgar todas as coisas. E não tem como alguém pecador chegar diante de um Deus onisciente e tentar convencer que ao longo de sua vida não houve um pecado sequer, nenhuma omissão, nenhum deslize, nenhum olhar esquisito, nenhuma palavra maldita. Não tem como. Portanto, o trono deveria ser temido por nós, porque do trono é que virá um dia para aqueles que vão perecer eternamente as palavras de juízo eterno, de condenação à morte eterna. Mas se nós temos um grande sumo sacerdote que entrou nos céus, ao invés de aguardar a palavra de juízo, nós podemos aguardar uma outra coisa: misericórdia e graça. Misericórdia e graça do trono do Rei, Criador dos céus e da terra. Como é bom a gente receber misericórdia. Como é bom a gente descobrir que tem alguém se importando com a gente. Às vezes pessoas oram com a gente, mas você percebe que as pessoas não estão ali. Às vezes alguém bate na nossa costa e diz assim: viu, que bom que você está melhor, tal, mas você percebe que o sujeito está longe, e isso, ao invés de fazer bem, faz mal. Mas como é gostoso a gente perceber alguém que está preocupado com a gente, que olha nos nossos olhos, que segura na nossa mão e diz: eu posso orar por você. Como é bom receber misericórdia. O nosso Deus tem misericórdia para nos dar. Enquanto algumas pessoas oferecem misericórdia, outros oferecem graça, favor imerecido, iniciativas que abençoam. Como é bom a gente receber
iniciativas de graça das outras pessoas, bondade, carinho, elogio. O nosso Deus não tem apenas uma dessas coisas para nos oferecer, Ele tem as duas. Misericórdia sem fim e graça, favor imerecido, que não tem limite. Aproximemo-nos do trono da graça. Deus possui todos os recursos para cuidar de mim e de você. Qual a causa que você traz diante do Senhor nessa noite de Páscoa? Qual o problema que aos teus olhos tem sido irreversível diante das nebulosas circunstâncias? Lembre-se que Ele tem graça e misericórdia, e o favor dele nunca vai nos faltar. Efésios 1:3 diz que todo louvor seja a Deus, o Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que nos abençoou em Cristo. Com o quê? Com todas as bênçãos espirituais nos domínios celestiais. Esse texto é extraordinário, porque ele diz que algo já aconteceu na eternidade e os nossos olhos não veem. Mas tudo que a gente necessita, todas as bênçãos, todas as nossas necessidades, já foram dadas por Jesus e estão garantidas nos céus para a gente. A gente ainda nem clamou por alguns problemas, a gente ainda nem clamou por algumas alternativas, e essas bênçãos já estão reservadas para cada um de nós. O Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que nos abençoou nele, em Cristo, o nosso grande sumo sacerdote. Concluindo, se Jesus é o nosso sumo sacerdote, não diminua a sua grandeza buscando a intercessão de nenhum outro ser, o objeto em seu favor. Não diminua o nome de Jesus. Não coloque a sua confiança em mim. Não coloque a sua confiança no Túlio. Não coloque a sua confiança no Lucas. Não coloque a sua confiança em nenhum dos líderes desta igreja. Não coloque a sua confiança em outros pastores, em outras pastoras, em bispos, em apóstolos. Não coloque a sua confiança em nenhum outro homem, porque a nossa dignidade nos é atribuída e não é de natureza. Porque nenhum de nós tem poder suficiente para realizar o que você precisa. Coloque a sua confiança em Jesus de Nazaré, no grande e único sumo sacerdote que entrou nos céus. Não coloque a sua confiança em supostos espíritos do bem. Não coloque a sua confiança em supostos anjos que intermediam bênçãos que não têm sido dadas enquanto a gente clama aqui diante do nosso sumo sacerdote. Duvide daquilo que não vem das mãos de Jesus de Nazaré. Não coloque a sua confiança em superstições bobas, tolas, ingênuas, em elefantes, em arroz, em vassoura, em escada ou não escada, em Bíblia aberta, em copo de água. Coloque a sua confiança em Jesus de Nazaré, aquele que morreu numa cruz e ressuscitou dos mortos, demonstrando possuir um poder que nenhum outro homem, nenhum outro ser espiritual e nenhum outro objeto tem para nos abençoar. E por fim, se Jesus é o nosso sumo sacerdote, confesse humildemente os seus pecados a Ele e aproprie-se do perdão que somente Ele pode dar. E aqui eu faço uma pausa, porque alguns de nós estamos participando de um momento como esse há anos.
há anos. Nós, inclusive, nos tornamos familiarizados com essa mensagem, ela nos é muito conhecida, e ela nos passa a sensação de que nós já nos apropriamos dela, mas é possível que, independentemente do tempo de frequência numa igreja, da participação numa igreja como essa, do trabalho em diversos ministérios, que alguns de nós ainda não tenhamos nos posicionado pessoalmente, dizendo: eu quero me apropriar do perdão oferecido por Jesus. E se você não deu esse passo ainda, você não provou do melhor que Jesus tem para te oferecer. Você ainda faz parte daqueles que assistem o espetáculo, mas que ainda não se encontrou com o ator principal da história. E nessa noite eu queria te convidar a responder com fé ao que Cristo fez na cruz por você e por mim.